Boa noite, pessoal. Para vocês que já estão começando a seguir a gente aqui nessa live, estamos só esperando o nosso convidado, Paulo Medeiros, entrar. Já entrou aqui, eu já vou convidá-lo para participar da live conosco. Só aguardando agora Paulinho aceitar para a gente começar a conversar um pouco com vocês. Tem um bate-papo sobre essa crise e sobre quais formas a gente pode utilizar aí para burlar, para ultrapassar as dificuldades nessa crise. Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite, Jonas. Tudo bem, meu amigo? Prazer estar falando De com você. antemão, eu vou lhe pedir permissão para lhe chamar de Paulinho durante a live. Rapaz, Eu acho que dificilmente eu vou conseguir lhe chamar de Paulo. E eu eu ia... acredito que a maioria das pessoas realmente lhe conhece como Paulinho, né? Exatamente. Eu ia até falar mesmo com você para a gente deixar essa formalidade de lado, porque eu também não vou conseguir chamar você de Jonas de forma alguma. O dia a dia da gente, a gente já tem como a forma que a gente se trata, então é Paulinho e segundo e pronto. Então vamos aí, Paulinho e segundo. Então, vamos lá. Na realidade, o que importa mesmo é o conteúdo que a gente pretende passar, compartilhar com quem está aí assistindo. De antemão, a gente já convida todos a participar, fazer perguntas, interagir. Nós estamos aqui às ordens mesmo. Estamos aqui para fazer um bate-papo. De forma alguma, isso aqui é uma palestra, uma live que só nós dois possamos falar ou interagir. Então, Paulo, na realidade, a gente nos propusemos a falar hoje sobre a crise e sobre como enfrentar essa crise e buscar um crescimento mesmo no momento de crise. Mas antes de entrarmos no mérito realmente da crise e de como vencer esse momento de dificuldade, eu entendo que é muito importante a gente falar um pouco sobre a sua trajetória, falar um pouco sobre o seu tempo, seu empreendedorismo, de como isso surgiu. Então, há quanto tempo você exerce atividade empresarial e qual é o seu ramo? Você sabe que eu já sei, mas quem está nos assistindo nem todos já sabem. Não. Segundo, só pegar um gancho aí, uma breve explicação sobre o que você falou aí, né? Que não se trata de uma forma, de forma alguma, de uma palestra, de uma live de coach, digamos assim, né? Até porque acho que nem eu nem você tem qualificação para isso, né? Então é mais como uma forma de um bate-papo mesmo, né? Tentar passar para o pessoal o que eu me propus a fazer para tentar amenizar essa crise, né? Eu acredito que seja... Tem outras formas corretas, claro, mas eu acredito que a gente está conseguindo se sobressair, então por que não dividir com as pessoas, não é isso? Então vamos lá, segundo. Atividade empresarial mesmo hoje, né? Eu sou proprietário da churrascaria em Porto Seguro, né? Sou seu sócio, inclusive com muita satisfação, né? Da Chofé. Né? E eu tenho uma pequena parceria com um amigo na construção civil. Né? Não chega a ser sociedade, não sou empresário do ramo de construção civil, mas eu tenho uma pequena parceria no ramo de construção civil, certo? Mas assim, o meu xodó mesmo é a churrascaria, é o que eu acho que sei fazer e é onde eu ocupo o meu maior tempo. Há quanto tempo, Paulinho, você está se dedicando a essa atividade empresarial? Como surgiu a churrascaria na sua vida e como isso tornou como você mesmo disse aí, seu xodó e como você entrou nessa atividade empresarial? Pronto, segundo assim, a churrascaria Porto Seguro, ela completou agora 19 anos, né? Eu estou agora 19 anos em maio agora. Agora, de 1º de maio agora, a gente completou 19 anos. Acabou que, diante do momento aí, a data passou despercebida. Ano passado eu até fiz uma alusão aos 18 anos, né, na maioridade, e agora aos 19 anos acabou passando despercebida, diante desse momento difícil. Mas a nossa história, a minha história, né, não começou agora com a churrascaria, né? Desde os 10 anos de idade que eu sempre trabalhei, sempre vivi dentro do comércio com meus pais, né? Meus pais sempre viveram do comércio, assim como os seus também, né? E meus pais iniciaram, segundo, próximo ali de 1990 e alguma coisa, não tem essa data, porque não cheguei nem a falar com eles sobre isso, mas eu acho que foi ali em 92, 93, por ali, certo? Meus pais iniciaram fazendo tapioca. Aquela tapioquinha redondinha, aquela que a gente conhece como beiju aqui em Mossoró, né? Que lá em Fortaleza, que a minha mãe é cearense, lá em Fortaleza chama tapioca e é bem tradicional lá, né? E a minha mãe teve essa ideia no início da década de 90 ali,
aproveitou que meu pai estava desempregado e trouxe a ideia da tapioca para cá, para Mossoró, né? Quem não sabe, quem não conhece, aquela tapioquinha redondinha que vende aí em Mossoró hoje, foi nós que o pioneiro em Mossoró fomos nós, né? Então, assim, a gente começou lá em 1990 e alguma coisa, no início muito difícil, produção totalmente caseira, dentro de casa, no fogãozinho de casa mesmo. E aí a gente foi crescendo, as vendas foram aumentando, mercadinho, padaria, a gente começou a entregar no bairro, na região, começou, pouco tempo estava na cidade toda, contratamos tapioqueiras, contratamos entregadores, no auge nós chegamos a fazer 5.000 tapioca por dia, é muita tapioca, meu amigo, 5.000 tapioca por dia é muita tapioca. Então, assim, a gente começou, a nossa história começa com a tapioca, né? Essa atividade durou por 10 anos, e depois disso foi quando surgiu a ideia da churrascaria, né? A tapioca foi o começo de tudo, mas era um ramo muito cansativo. Você fazer 5.000 tapiocas por dia, como era feito no auge. Os meus pais acordavam de meia-noite. Na verdade, nem dormiam, né? Quem acorda de meia-noite, e tem gente hoje que vai dormir mais depois disso. Então, meus pais acordavam de meia-noite, dormia 7, 8 horas da noite. Meia-noite acordava e começava a fazer tapioca. Quando dava 5 horas da manhã, saía eu e meus 2 irmãos e os entregadores para distribuir na cidade. Então, assim, era um ramo muito cansativo, era de domingo a domingo, não tinha folga, não tinha feriado, não tinha nada. De domingo a domingo, então, com 10 anos, o cansaço bateu nos meus pais e a gente decidiu por tentar outra jornada, que foi o ramo de churrascaria, né? Meu pai, quando adolescente, quando conheceu minha mãe lá em Fortaleza, trabalhou muito tempo em restaurantes, inclusive tem um restaurante lá hoje que é muito famoso, que meu pai trabalhou lá, é o Chico do Caranguejo, barraca do Chico do Caranguejo lá na prefeitura, meu pai na Praia do Futuro, meu pai trabalhou lá, então assim, já tinha essa bagagem do ramo de bar, digamos assim, né? E a nossa ideia de churrascaria surgiu mais como isso. A gente não tinha ideia de botar uma churrascaria em um negócio dessa magnitude. A gente queria um bar que vendesse tira-gosto, entendeu? A ideia era essa. Então, aí a gente começou com a Espeto de Ouro, né? Que era a churrascaria lá no Sumaré, no bairro Sumaré. Era o Espeto de Ouro, tudo começou por lá. E começamos com essa ideia de um bar com um tira-gosto bom, só que aí começou a andar muita família, os vizinhos, e aí, assim, aquele aspecto de bar foi desaparecendo e foi ficando mais aquele negócio mais puxado para restaurante, e começou a não vendia nada de bebida, só vendia mais comida, entendeu? E assim, aí foi quando começou a surgir mesmo, a engatinhar a Espeto de Ouro, né? Que foi o nome da nossa primeira churrascaria. E aí, depois disso, a gente teve uma tragédia na família, né? O falecimento do meu irmão. Meu irmão faleceu num acidente de moto no ano de 2000, né? E assim, na época, meus pais, eu era bem mais novo, e meus pais eram quem administrava tudo, e meu irmão mais velho, Paulo Henrique, você conheceu bem, era o braço direito deles e morreu nesse acidente, né? Chegou a falecer nesse acidente ali, na descida do Alto São Manuel, ali pertinho da igreja. Então, depois disso, foi um baque muito grande que a gente teve. O meu irmão, que era o braço direito do meu pai, não estava mais ali. Meus pais, defasados com a dor da perda de um filho. Então, decidiram, por fim, encerrar. Encerrou, fechou a churrascaria, não tinha mais isso, acabou o sonho. Vendeu a casa, vendeu tudo que tinha na época lá. Na época tinha... foi bem na época que telefone, né? Telefone fixo não tinha na casa de todo mundo, era só na casa mesmo de quem tinha uma condição favorecida. Então chegou uma época que telefone ficou, todo mundo estava instalando um telefone em casa. Foi uma época que ficou bem popular o telefone. E aí tinha uma empresa que chamava Central Telecomunicações. Essa empresa ela locava uns carros, tipo um carro de particular, e dentro desse carro você era o motorista no seu carro e tinha um cara instalando o telefone. Então, meu pai, na época, vendeu o que tinha, a casa, a churrascaria, comprou uma casa menor e comprou um carro e colocou o carro nessa central, né? E aí ele dirigiu um dia, meu irmão mais velho, meu irmão que é Paulo César, né? Do meio, dirigia outro. Eu, na época, não tinha idade para dirigir, então, durante 2 anos a gente ficou assim, nesse negócio. E até que a dor da perda do filho foi amenizando, a ideia vai clareando aos poucos, e então meus pais decidiram novamente tentar empreender de novo no ramo de churrascaria.
Até porque a gente tinha ideia lá atrás, há 2 anos, que estava dando certo, né? O pessoal estava começando a comprar ideia, o negócio estava começando a engatinhar. Então, meu pai começou a procurar de novo, começou a pesquisar. A gente tinha uma casa, morava ali no Sumaré, ali, né? E meu pai colocou essa casa à venda e começou a procurar um ponto que desse para colocar uma churrascaria, um barzinho, como a gente pensava na época. E aí aconteceu da gente comprar esse prédio aqui onde hoje é a churrascaria Porto Seguro, né? Na época não tinha nada, era só na esquina, era só um terreno e a casa era uma casinha, dessas casinhas muito, muito, muito simples mesmo. Muito, não tinha. Não era de barro porque não era, mas eu acho que era mais de areia do que cimento. Então, assim, começou daí. E aí meu pai, quando vendeu a casa lá que a gente morava, conseguiu dinheiro para construir a churrascaria, o prédio da churrascaria. Foi um negócio assim bem corrido mesmo, porque o dinheiro não dava nem para terminar tudo. Mas foi assim que começou. E aí, quando foi no dia da inauguração da churrascaria aqui, poucos dias antes da inauguração da churrascaria, a churrascaria não tinha nome. A churrascaria ainda não tinha nome. Pensamos em colocar o nome do meu irmão que tinha falecido, pensamos em vários nomes e não tinha nome. E aí meu pai disse, independente do nome, aqui vai ser meu Porto Seguro, daqui eu não saio mais. Vou viver aqui até o fim da minha vida. Eu tô meio emocionado com essa história, quando falando dessa história. Não, pode ficar tranquilo, Paulinho. Realmente é emocionante, a história é emocionante. Foi daí que surgiu o nome Porto Seguro, né? Quando meu pai disse, o nome eu não sei não, mas vai ser meu Porto Seguro, não saiu mais, e aí a gente saiu aquele estalo, né? Tá aí o nome, é Churrascaria Porto Seguro. E aí foi quando iniciou a Churrascaria Porto Seguro. Começou daí, maio de 2001. É muito importante a gente saber a história dos empresários, das empresas, porque muitas vezes a gente só conhece o resultado final, né? A gente vai no domingo, almoça lá na churrascaria Porto Seguro, come o melhor churrasco de Mossoró, né, Paulinho? Tem que vender. Não é nem vender o peixe, é vender a carne, né? Tem que vender seu produto, mas a gente não sabe o tamanho do sacrifício que foi para chegar até onde vocês estão hoje. Parabéns para você e para toda a sua família. Aqui já tivemos alguns comentários aqui, realmente elogiando sua história, Paulinho. E também minha mãe, né, que está aqui assistindo a live também, ela já comentando que comeu muito da tapioca, que gostou muito, que o Mercadinho União, que era o mercadinho dos meus pais, vendeu muito da tapioca também da sua família, né, fabricada lá pela sua família. Paulinho, vamos lá, você já falou uma série de dificuldades que foram típicas da sua família para quando começaram a empreender. Mas tem alguma dificuldade que você, depois da churrascaria, já empreendeu em outras empresas, né? Você mesmo foi dizendo aí, foi criando outros negócios também. E quais foram as maiores dificuldades que você pode registrar, que você pode elencar, que possivelmente sejam dificuldades enfrentadas por muitos outros empreendedores que hoje talvez estejam pensando em desistir, achando que essas dificuldades foram só deles, ou só eles mesmos que estão enfrentando, achando que não tem como continuar por causa de algumas dificuldades. Você pode dizer, pode elencar para a gente umas 2 ou 3 dificuldades que vocês tenham enfrentado, que você tem enfrentado, que lhe chama mais atenção, que você acha que pode realmente prejudicar o início de um empreendimento, de uma empresa? Rapaz, segundo, as nossas dificuldades, né, não são peculiaridades nossas. A grande maioria das empresas do Brasil passa por isso, que é a falta de estrutura. O empreendedor, a grande maioria, começa muito, muito pequeno, né? E isso é muito difícil. É muito difícil isso nos dias de hoje. Mas, assim, de uma forma geral, rapaz, o que eu elenco, assim, de principal dificuldade de empreender no Brasil, bicho, é a questão da carga tributária altíssima, entendeu? No Brasil, a carga tributária é muito alta. Para você quando contrata um funcionário, o funcionário está recebendo X, só que você está pagando quase 2x e ele não sabe, entendeu? Ou então, talvez não tenha ideia. A questão da burocracia para você legalizar a sua empresa, dá muito trabalho, licença disso, alvará daquilo, entendeu? Dá muito trabalho, tudo isso dá muito trabalho. Questão de mão de obra qualificada. Cada empresário aí que estiver assistindo ou que tiver oportunidade de ver vai saber do que eu estou falando, que cada ramo tem a sua
a sua dificuldade, mas o da gente principalmente porque é um ramo muito cansativo, trabalha principalmente no final de semana, então assim, às vezes a gente tem uma dificuldade no quadro de funcionário que a gente, quando atinge, digamos assim, a perfeição, ou a perfeição até não, a perfeição não, porque a perfeição não existe, mas quando a gente atinge, assim, digamos, um nível satisfatório, acontece um funcionário ter que sair porque está doente, porque está cansado, por isso, por aquilo, entendeu? Então, assim, bicho, é muito difícil, principalmente eu acho que essas três coisas. A burocracia, a carga tributária é altíssima e a questão da mão de obra. Essas três são as minhas, digamos assim, as que eu elenco como as principais. A gente vive hoje um mundo de muita informação. Então, muitas vezes, todo mundo acha que é fácil empreender porque ele viu na internet ou ele assistiu um vídeo de um coach ou qualquer coisa parecida com isso, que teoricamente dava o caminho das pedras. Mas o que a gente vivencia quando decide de fato empreender é que as dificuldades são muito grandes. Eu elencaria também, Paulinho, talvez não sei para o seu ramo, mas para ramos que eu atuo, a dificuldade logística também. Nós temos muita dificuldade de transporte de mercadorias e aí por diante. Então, assim, realmente o empreendedor que consegue vencer no Brasil, ele é um guerreiro, de fato. Nós temos um mercado consumidor excelente. Nós tínhamos tudo para sermos um terreno muito fértil para as empresas e para o empreendedorismo. Mas vários fatores, principalmente a burocracia, como você mencionou, a dificuldade tributária, eu já vi aqui que o Ilo, né, está nos assistindo aqui, ele é da Receita Federal, ele já falou que tem que pagar os impostos. E, de fato, tem. Não é recomendável de forma alguma que o empresário ele tente burlar isso, porque a conta chega lá na frente. E, muitas vezes, quando chega, ele não está contando. E é um motivo para ele fechar o seu empreendimento, porque ele não contava com uma despesa que existia. E ele não, por uma questão, às vezes, de falta de conhecimento, de falta de informação, ele não contava com aquela despesa. Então, de fato, tem que ter muita cautela. E quem decide empreender tem que buscar informação. Sem sombra de dúvida, tem que buscar informação e qualificação. É verdade, segundo, é bem difícil. Tem até uma brincadeira, né, que a gente que decide por empreender, a gente tem uma brincadeira que a gente costuma dizer que o empresário, o cara trabalha 12 horas por dia, 7 dias por semana, não tem direito a férias, não tem direito a décimo, não tem auxílio social, não tem direito a colocar atestado, né? O salário não é garantia, não tem garantia de salário, né? Mas assim, sem querer fazer terrorismo aí, também tem a parte boa, né? Não é só a dificuldade, também tem a parte boa que o salário, quem diz quanto é que quer ganhar é a gente, né? Somos nós. Sou eu, sou você que é empresário, a gente que diz quanto é que a gente quer ganhar. Cabe a cada empresário dizer, eu quero ganhar isso e correr atrás, né? Batalhar e empreender, investir, procurar e buscar soluções para que obtenha isso, né? Apesar de todas as dificuldades, eu sou apaixonado, eu não posso ver uma oportunidade de empreender em alguma coisa. Se eu puder comprar uma galinha hoje por 20 e amanhã vender por 22, eu estou comprando. Então, assim, eu sou apaixonado por isso. Eu amo isso que eu estou fazendo agora. Exatamente. Eu ia justamente falar que tem muito empresário que só reclama. E eu acho que não é por aí. Eu acho que pouca gente foi ser empresário por falta de opção. Quem não tem opção parte para ser empregado. Para ser empresário, normalmente é realmente em busca de um sonho, em busca de ter um crescimento pessoal, de produzir em favor da sociedade, em produzir algo que as pessoas tenham interesse em consumir, seja um serviço, seja um produto. Então, de fato, empreender é muito prazeroso. É você ter um produto que tem aceitação pelos consumidores, é muito bom. Você vê as pessoas elogiando. Já teve gente aqui que falou, confirmou realmente que é o melhor churrasco, eu já vi aqui, viu? Então, isso deve ser muito prazeroso de ouvir, né, Paulinho? Com certeza. Com certeza. Os elogios que tem, já falaram do feijão aqui também, que eu fui um dos cobaias desse feijão, quando você fez uma das primeiras vezes na sua casa. E quando tiver, sempre pode me chamar, viu, para ser cobaia. Eu estou totalmente disponível para isso.
Gleiciano também está sempre falando aqui, elogiando. Trabalha conosco lá no escritório, no JWS. Abraço, Gleiciano. Paulinho, vamos lá. No caso do seu negócio, você já deixou bem claro que ele iniciou como um negócio familiar e, pelo que a gente conhece, ele continua sendo um negócio familiar. Sua esposa, seu sobrinho, seu pai, sua mãe, todos estão dentro do negócio para fazer acontecer. E o negócio familiar, ele corresponde à grande maioria dos negócios no Brasil. A grande maioria das empresas são empresas familiares. E isso é muito bom no início, porque você tem pessoas próximas a você que querem o crescimento da empresa, que têm muito interesse, que são de extrema confiança, mas, ao mesmo tempo, chega um determinado momento que a empresa enfrenta dificuldades com isso, porque acaba que cada um trabalha do seu jeito e muitas vezes não é o jeito mais profissional. Em que momento você sentiu a necessidade de profissionalizar, de mesmo sua família estando de dentro, de chamar os funcionários, os familiares, a gente tem que profissionalizar, a gente tem que tratar isso aqui não só como uma forma de que nós vamos tirar o nosso sustento, mas também que várias outras pessoas tiram sustento daqui. E o que você fez para profissionalizar o seu negócio? Muito boa, Ciro, muito boa a sua pergunta. Realmente, como você bem frisou aí, você conhece muito bem a nossa história desde o início, a maioria dos clientes também. A nossa empresa é uma empresa familiar, né? Toda a família trabalha aqui dentro, cada um tem a sua função, seja administrativa ou no operacional, né? Na produção. E assim, eu comecei a perceber essa virada de chave aí para a questão de profissionalizar mais, quando de fato eu passei a administrar a churrascaria, né? Que isso aí acho que tem mais ou menos uns 10 anos, pouco menos de 10 anos, né? Depois que eu casei, meu pai passou a administração da churrascaria para mim. E assim, todo mundo, nós tínhamos cada um tinha a sua função, né? E sempre, a grande maioria da gente, que a gente fazia era no mesmo operacional mesmo, né? Minha esposa no caixa, meu sobrinho no salão, eu sou fazendo tudo que precisar, faço feijão, faço o que precisar, se precisar assar carne e aço, se precisar limpar uma mesa eu limpo, meu pai da mesma forma, minha mãe também. Então, assim, como você falou, chega um momento que você para e vê que tem que mudar, né? E assim, isso começou a chegar, esse alerta começou a chegar para mim um certo tempo que assim, eu via a churrascaria crescendo, eu via que as coisas estavam funcionando, a churrascaria estava crescendo, estava ganhando mercado. Nosso salão, a gente fazia uma reforma, quando acabava de fazer uma reforma para aumentar o número de mesas, quando acabava a reforma, imediatamente já tinha que fazer outra, porque já estava pequeno novamente. E eu vi que estava dando certo, e mesmo diante disso, assim, a gente não tinha tempo para nada, entendeu? A gente não tinha tempo para nada. Eu estava sobrecarregado com algumas tarefas. A minha esposa no caixa também não podia sair para nenhum canto. A gente, quando queria ir numa praia, qualquer coisa que tivesse, tinha que ser no dia de segunda-feira para ir de 8 horas da manhã, voltar de tarde, entendeu? Teve até um tempo que a gente passou a fechar um dia na semana que era para ter justamente essa folga, mas que não era, com certeza, digamos assim, a solução não era essa, fechar um dia na semana, porque o que cansava a gente não era a questão de não ter folga, era a questão da atividade que a gente estava fazendo de uma forma, digamos que, errada, digamos assim, né? Para ser mais simples, digamos que errada. Então, eu percebi, a minha mãe até brincava comigo, que ela dizia muito assim a mim, Paulinho, você tá vendo, a churrascaria é boa, tá dando certo, tem tudo para crescer, mas é isso mesmo que você quer? Porque você não vai ter tempo de nada, você tá vendo como é eu e seu pai, a gente não tem tempo de nada, não sei o que e tal, tá. E eu ficava, minha mãe meio que fazia terrorismo com isso, né? E eu ficava, poxa, bicho, será que vai ter que ser assim mesmo e tal? E fiquei pensando assim, não tem condições. Aí eu imaginava, tem cara que tem grandes restaurantes aí que o dono não sabe nem quantos restaurantes ele tem e consegue administrar de fora, consegue sentar colocando a mão na massa como nós estamos. Nós somos 5 da família e todos 5 com a mão na massa ali, cada um na produção e tal. Eu disse, não, tá, tem alguma coisa errada, tem que haver um caminho, né? E aí eu percebi isso daí e parti para fazer o Empretec. Eu fui fazer o Empretec no curso do Sebrae,
você com certeza conhece, algumas pessoas também devem estar aí também conhecem, né? Fui fazer o Empretec e lá no Empretec, de cara, quase que eu saí do curso, quase que eu saí da sala, porque a apresentação do curso, facilitador, que a gente chama facilitador, a pessoa que ministra o curso, né? Facilitador Augusto, inclusive um grande amigo meu hoje. Augusto começou a falar e dizia que seria uma semana muito puxada, que o Empretec ali era uma semana muito puxada da gente, que a gente tinha que abdicar de todas as atividades da gente, que sabia que cada um que estava ali tinha deixado uma atividade paralela e que provavelmente não poderia estar ali deixando. E isso começou a... Não, ele está dizendo isso para mim, eu não tenho condições não, eu vou me levantar daqui agora. Isso ele dizendo que quem não tivesse disposto a enfrentar mesmo aquela semana não ficasse, né? E eu disse, não, eu vou embora, é comigo. Ele está dizendo comigo, eu vou me levantar agora. Quando eu estava para levantar, no finalzinho, ele falou, disse, mas também tem uma coisa boa. Você que está aí pensando em ir embora, que acha que não dá para você, fica aí, não levante, porque o Empretec é justamente para você. E aí acalmei mais e fiquei. Rapaz, eu vou encarar. Nem que seja hoje, eu vou ficar aqui. E aí fiquei, eu lembro bem que na apresentação do Empretec, ele pede para você dizer o seu nome e tal, o que é que exerce, a função que exerce, e pede para você dizer duas coisas que você espera do curso, né? Que você espera do Empretec. E aí eu falei que era justamente descentralizar, né? Queria descentralizar as minhas funções, e a outra acabaria que era um espelho de descentralizar, era a questão de administrar meio que de fora, sem estar toda hora com a mão na massa, como eu estava ali sempre com a mão na massa, né? Então, eu enfrentei o curso, foi um curso muito, muito proveitoso. A partir daí, não vou dizer que foi o curso que me fez mudar, mas foi a partir dele que eu abri a minha mente para isso, certo? Para você ter uma ideia, como eu era muito centralizador, como eu gostava de fazer tudo, o Empretec ele é basicamente só dinâmica, tem muita dinâmica. Então, teve uma dinâmica do Empretec que consistia em você fazer um trabalho. Separou a sala em, sei lá, acho que foram 5 ou 6 grupos, e cada grupo ia fazer o mesmo trabalho, no final veria qual foi o trabalho, o grupo melhor. E assim, esse trabalho era um trabalho mesmo de colocar a mão na massa mesmo, sabe? Arregaçar a manga ali e trabalhar. Segundo, bicho, o nosso grupo foi disparado, assim, a gente foi o melhor disparado, né? Disparadamente a gente foi o melhor, fomos o destaque da sala, ganhamos prêmio e tudo. E, modesta parte, eu fui o destaque desse grupo, né? Quando foi no outro dia, tinha outra dinâmica, que aí essa dinâmica dividiu a sala em duas e consistia em uma atividade supervisionada. Então, ele dividiu a sala em duas e os dois grupos, cada grupo escolheu o seu supervisor. E o meu grupo, como eu tinha acabado de ser o herói, entre aspas, na atividade anterior, meu grupo logo me elegeu como o supervisor, né? E aí era justamente o meu calcanhar de Aquiles, né? A questão de descentralizar, de delegar, era o que eu não fazia não sabia fazer, digamos assim. Então, bicho, foi uma tragédia. Uma tragédia. Tudo que eu tinha feito de Sua bom, credibilidade caiu. a credibilidade caiu, discuti com o cara da equipe, a outra equipe ganhou disparado. Então, assim, como mão na massa, produção ali, eu tirei nota 10. Como líder, como supervisor, foi nota 0. Então, eu fiquei bem triste, fiquei bem chateado, mas assim, não baixei a cabeça e disse, não, foi para isso que eu vim, foi atrás disso que eu vim aqui. Então, é isso que eu busco aqui, é justamente essa questão de aprender a delegar. Na hora da tarefa lá, que a gente estava fazendo as coisas, eu tomei a coisa da mão do cara e comecei a fazer. O cara, mas você é o supervisor, não pode estar aqui não sei o quê. Enfim, foi um balaio de gato, tamanho do mundo. Mas aí foi aí mesmo que eu disse, não, esse é o meu grande problema hoje. Eu não sei delegar, eu não sei, eu sou muito centralizador, quero fazer tudo, então assim, eu preciso melhorar sobre isso. Então o Empretec foi finalizando, fui estudando mais sobre isso. Quando passou o Empretec, eu tentei, comecei a desenvolver isso dentro da churrascaria, dentro da empresa, e foi indo, e foi dando certo. Graças a Deus a gente conseguiu. Teve ajuda também de vários programas, né? Inclusive o seu FacePonto, né? Nos ajudou muito na questão do banco de horas. Enfim, foi a partir desse momento aí, quando eu realmente peguei a administração,
que eu senti que a gente precisava dar aquela profissionalizada para poder evoluir mais ainda como empresa. Pois é, Paulinho, justamente mostra a importância da qualificação. Muitas vezes a gente pensa que sabe fazer o nosso negócio, porque faz anos que a gente faz aquilo, que meu negócio está sendo sucesso, eu cresci 1000% desde quando eu comecei até hoje, então eu sei fazer. Mas a qualificação é justamente que a gente vai buscar uma melhoria de gestão. Muitas vezes eu já peguei, eu mesmo me perguntando, rapaz, mas eu vou fazer um curso que o professor nem empresário é. Que o professor, qual é o sucesso que o professor teve ou para que ele possa me ensinar alguma coisa. Mas quando a gente vai ver, a pessoa é muito qualificada, estuda sobre comportamento humano, sobre gestão de negócios, e a ciência tem que ser ao nosso favor. A gente tem que deixar de achar que sabe tudo, ou que sabe muito, ou que outra pessoa não pode ajudar o nosso negócio a crescer. E sempre buscar qualificação. E, paralelo a isso, nós não podemos deixar de usar nos nossos negócios a tecnologia, as ferramentas que o mundo de hoje nos oferece. Com certeza. A forma que se fazia negócios, que se gerenciavam empresas há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, era totalmente diferente. Ali dependia exclusivamente do empresário, do tino dele, da sagacidade que ele tinha. Mas hoje, muitas ferramentas aliviam a vida do empresário. Hoje, qualquer empresa precisa ter um sistema de gestão de qualidade que possa ajudá-lo desde controlar as vendas, a controlar o estoque. Você citou o FacePonto, nós estamos fazendo a live no perfil do FacePonto, que é um sistema de administração de recursos humanos em geral, de controle de jornada, de controle de banco de horas, controle de falta, de férias. Então, isso é algo fundamental. Normalmente, isso é um gargalo para as pequenas empresas, porque a pequena empresa ela não tem condições de contratar uma pessoa para trabalhar com recursos humanos. Então, se quem vai fazer o trabalho de recursos humanos é alguém que não é profissional, é alguém que é amador, que entende mais da parte operacional do que da parte de gestão, é muito importante essas ferramentas. Elas vêm a facilitar o trabalho e até para sobrar mais tempo ou para o operacional ou para pensar novas estratégias de gestão. Você com sistemas que lhe ajudem na gestão, ferramentas que venham a ajudar, qualificação através de cursos e conseguindo descentralizar, conseguindo liderar uma equipe que queira lhe ajudar, que você saiba botar cada um no seu devido lugar, o negócio tem tudo para dar certo. E tem tudo para caminhar sem tanto esforço e sem tanta dificuldade para o empresário, que muitas vezes já tem outras dificuldades mais para se preocupar. Então, muito boa essa sua colocação, muito boa esse seu case aí de que um curso acabou virando a chave, que lhe alertou para a necessidade de qualificação de você estudar, como você mesmo mencionou. E quem está ali de fora, visualizando a sua empresa, Paulinho, a gente conseguiu visualizar a mudança, a virada de chave que aconteceu depois que você buscou essa qualificação. Tanto na parte administrativa, que resulta na melhoria da qualidade do serviço para nós que somos consumidores. Então, continuando aqui, Paulinho, também vamos entrar exatamente no X da questão, né? Até então a gente falou, em geral, sobre a questão do empreendedorismo, de como surgiu o seu negócio e aí por diante, mas nós estamos vivenciando um dos momentos mais difíceis, se não o mais difícil da nossa geração. Eu sei que dificuldade todos tivemos, todos enfrentamos. Você falou aí o caminho vitorioso que vocês tiveram começando do zero, mas talvez, mesmo toda a dificuldade que vocês já enfrentaram lá atrás, talvez esse momento de hoje seja o mais difícil, não sei para vocês, mas para a maioria dos empresários. E no ramo de vocês, que é o ramo de restaurante, foi talvez o primeiro e um dos mais afetados. Você estava dizendo aí que o restaurante
praticamente não fechava, trabalhava todos os finais de semana e que por um tempo folgava um dia por semana. E como foi a notícia quando chegou que vocês teriam que fechar e inicialmente sem um prazo determinado as atividades que vocês não poderiam mais em decorrência do Covid, em decorrência de decisões governamentais que buscam a segurança pública, a saúde pública na realidade. Como foi ouvir essa notícia e que reação você teve de maneira imediata? Rapaz, segundo, foi desespero, bicho. Foi desesperador. A gente estamos conseguindo se sobressair, mas de início a notícia foi desesperador, né? Até porque esse decreto partiu numa sexta-feira à tarde já, no final da tarde para início da noite, sexta-feira, e que saiu esse decreto que seria proibido já de abrir já no sábado, né? E que a gente já estava com a operação do final de semana toda redondinha, a gente prepara a operação do final de semana já na sexta-feira, no máximo no sábado pela manhã, então assim, já estava tudo preparado. Você vê ali a sua estrutura toda pronta, no nosso caso que a gente tinha acabado de fazer uma reforma na ambientação, a churrascaria está linda, bem, bem agradável mesmo, então a gente tinha acabado de fazer essa ambientação. Você vê ali a família da gente, a minha família que depende toda da churrascaria, todo mundo trabalha aqui, né? Os funcionários, né? A equipe toda, todos os funcionários, ninguém tinha férias para tirar, assim, já tinham sido todos já tinham dado as férias de todos, né? Então, assim, de repente você tem que fechar e você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê com esse pessoal? Como é que você vai funcionar? Como é que você vai pagar? Entendeu? Então, assim, foi bem desesperador. Realmente foi bem desesperador. A primeira ideia foi essa, desespero, bateu o desespero. E aí você acabou fechando, mas Isso. depois qual saída vocês encontraram? O que foi que vocês visualizaram que tinha que ser feito para que não... Eu acredito que permanecendo fechado, qualquer negócio não tem uma vida longa. Não tem, eu acredito que pouquíssimas empresas têm uma gordura, têm um saldo financeiro para continuar bancando as despesas por tempo indeterminado. Então, o que foi que vocês imaginaram que tinha que ser feito para que pudesse voltar a faturar e quanto tempo vocês levaram para se programar nessa nova operação? Não, com certeza, né? De portas fechadas não tem como a empresa sobreviver. Mas assim, a ideia. Só um minutinho. O Água principal mesmo? é água, é água. Tá certo. Então como você tinha perguntado na pergunta anterior, a princípio bateu o desespero, né? A gente fiquei desesperado com aquela ideia de ter que fechar. E assim, segundo a ideia, eu achava que não passaria no máximo um mês, entendeu? Eu achava que não passaria um mês, no máximo um mês. Então, assim, a gente tinha recurso para passar esse mês fechado, então, assim, não, eu vou fechar. Me reuni com minha esposa, com minha família, meus pais. Então, a gente disse, não, vamos fechar. Até porque a gente também pensou muito na saúde, né, dos nossos colaboradores, da família, tem pessoas no grupo de risco, né? Então tinha aquela questão de ter que ficar em casa e tal. Eu disse, não, então vamos fechar, vamos guardar todo mundo em casa, com segurança, e vamos passar esse mês aí fechado e daqui a um mês a gente reabre. Só, segundo, que quando foi na sexta-feira, no caso que foi fechado, a gente abriu na sábado e domingo, né? Só para retirada no local e delivery a gente conseguiu um motoboy para fazer as entregas, que não teve quase nenhuma. Pra você ter uma ideia, no sábado e no domingo, que foi logo após o decreto, o faturamento da gente foi em média, foi menos de 10% do que a gente faturava normal, entendeu? Então, assim, não havia necessidade, não havia como a gente manter a empresa aberta faturando 10% do que a gente tinha. Então, eu disse, não, a ideia realmente foi boa, a ideia de fechar, realmente eu acho que eu estou certo, eu tenho mesmo que fechar. Conversei com outros empresários, outros colegas, né? Alguns fecharam, outros não, outros por opção ficaram abertos, outros não tinha outra saída, tinha que continuar aberto. Então, eu resolvi fechar. Foi uma ideia errada da minha parte, né?
É tanto que rapidamente a gente consertou. Nós passamos segunda-feira em casa, foi bacana demais. Um dia em casa assistindo Netflix. Na terça-feira arrumei o quarto de Nicole todinho, lavei os brinquedos dela, fiz tudo, lavei a casa. Uma maravilha. Na quarta-feira já não tinha o que fazer. Na quinta-feira começou a bater o desespero. Na sexta-feira já estava inquieto. Senão não tem mais o que fazer, não. Vamos trabalhar. Sentei com a Adriana, depois que a gente... sentei com a Adriana, sentei com meus pais, só a gente vai abrir. A gente vai reabrir, vamos enfrentar, vamos trabalhar, traçar novas estratégias, né? E, e, e a gente combinou o seguinte, que eu disse, ó, a gente vai abrir agora, mas agora a gente vai abrir definitivo. A gente não tem mais o direito de abrir essa semana, o movimento foi fraco, a gente fechar não. A gente não pode estar fazendo isso com nossos clientes. Abre um dia, fecha no outro, a gente não tem esse direito. A gente deve respeitar os nossos clientes, então abre agora. Vamos ficar aberto até o último dia, nem que não venda nenhuma quentinha, mas a gente tem que abrir. Beleza, decidimos por isso, abrimos. Né? Na sexta-feira buscamos novas ferramentas, né, que pudessem facilitar a nossa operação. O delivery é muito complicado, o cliente ele faz uma ligação e ele quer que o atendente passe para ele, explique todo o cardápio por telefone. Isso demanda bastante tempo, é bem complicado. Depois o endereço fica incompleto, enfim, é bem complicado trabalhar com delivery mesmo. Principalmente nós que não tínhamos nenhuma experiência, né? Experiência zero. Antes dessa pandemia a gente não trabalhava com delivery, era só o nosso salão aqui e quem quisesse retirava aqui. O delivery da gente era zero. Então a gente conseguiu essa plataforma aí de fazer pedidos, facilitou bastante a nossa vida, né? Então a gente decidiu que abria no sábado, então no sábado quando a gente abriu já tivemos uma venda significativa. Não foi, digamos assim, o que a gente necessitava, mas foi bem acima do que tinha sido já no sábado passado. Então já tivemos uma venda significativa. No domingo, passei o sábado à tarde pensando, estudando algumas maneiras. No domingo eu digo, eu vou meter uma promoção. Vou meter uma promoção aqui que vai dar certo. Picanha de R$ 12 a grama, 100 gramas. No caso, eu baixei para 8. Meu amigo, pense numa loucura. Telefone tocando e tendo que assar picanha e não sei o que, e pesa 300 gramas para mim, 400, rapaz, enfim. Foi uma loucura, foi um dos dias mais difíceis que a gente encarou aqui na churrascaria durante esses 19 anos. A demanda foi altíssima, muito, muito, muito grande, entendeu? Segundo, foi muito grande, muito estressante. No final, eu saí ligando para os clientes que não tinham conseguido atender, pedindo desculpa um a um. Passei mensagem para todos, liguei para alguns pedindo desculpa por não ter conseguido atender um a um, né? E na semana seguinte a gente tinha que melhorar isso, e aí foi quando surgiu essa ferramenta nova, né? Que eu falei até da ferramenta antes disso, mas a ferramenta surgiu na semana seguinte. No primeiro final de semana, a gente não tinha ferramenta. Então, quando foi na semana seguinte, a gente já tinha essa ferramenta, esse link, né? Que é um link que você entra no link que a gente envia para você, ou você pode pegar nas nossas redes sociais, diretamente no WhatsApp. Então, a gente envia esse link, o cliente vê no link lá o cardápio, tudo direitinho, como se fosse um iFood, digamos assim. E lá ele consegue fazer um pedido, colocar endereço, forma de pagamento, fica tudo certinho, chega tudo mastigadinho no WhatsApp da churrascaria, e aí é só enviar para a cozinha e sair, botar na logística e sair para entrega. Então, assim, na primeira semana, pedidos que a gente demorou 1h40, 1h50 para entregar, os nossos amigos, clientes ficaram chateados, não tira a razão deles, né? Mas depois dessa ferramenta, depois disso, a gente conseguiu aí torar no mínimo pela metade. No mínimo pela metade. Dependendo do horário hoje, a gente consegue fazer uma entrega em 20 minutos, 15 minutos. Dependendo do horário, né? Se for horário de pico, a gente não tem como fazer isso. Principalmente que a gente tem uma dificuldade maior, digamos assim, devido à nossa localização, né? Nós estamos localizados aqui perto aqui da saída para Natal, do viaduto aqui, né? No extremo da cidade, e a maioria dos pedidos são do outro lado da cidade, ali por Nova Betânia, Abolição. Então, só para chegar lá do outro lado da cidade, já dura aí 20 minutos, 25 minutos, dependendo do trânsito, da forma que o entregador ele se locomova. Então, assim, a gente já tem essa dificuldade, mas com tudo isso, nosso pedido está em média de 30, 40 minutos, então a gente está conseguindo atender todo mundo. Final de semana está cada vez aumentando. A gente, quando começou no primeiro dia lá que eu disse que foi difícil, a gente teve um faturamento abaixo de 10%. Na semana seguinte já ficou ali por 25, por 30%, foi aumentando 35%, perto de 50%. E hoje, graças a Deus e tudo que a gente vem fazendo para evoluir, a gente está aí com perto de 65%, 70% do que a gente tinha anteriormente. Então, assim, isso é um número louvável,
é um número que tem que ser... nós temos que ser grato a cada cliente, a Deus primeiramente, aos nossos colaboradores por ter conseguido atingir esse número que é fantástico. Diante desse quadro que a gente se encontra, esse número é fantástico. Paulinho, então, depois do desespero, resumindo, a gente pode dizer que vocês abriram uma nova forma de venda que vocês não tinham, que era o delivery. Eu já tinha conversado com você em outras oportunidades sobre o delivery, e eu lembro que a sua preocupação era a qualidade, era se você ia conseguir entregar num tempo razoável, com a qualidade da comida que você tem no seu, para quem vai comer no local. Então, sem experiência nenhuma, você com certeza foi pesquisar ferramentas, encontrou uma ferramenta muito boa, diga-se de passagem, eu sou cliente, eu uso, e sempre vou lá pelo link que vocês colocaram no Instagram, né? E consigo fazer o pedido de forma muito rápida e prática. Como é que fica a questão de divulgação? Abraão, aqui é Abraão Bezerra, um abraço, meu amigo advogado Abraão, também empreendedor. Ele colocou aqui que, segundo estudos, o Covid acelerou o processo de automação de empresas em pelo menos 5 anos. Delivery, redes sociais. Quem passar por essa crise vai permanecer por muito tempo. Esse foi um comentário que ele colocou que vem a corroborar vários comentários que eu vi aqui de que a Adriana Queiroz arrasa no TikTok. Então, amigo, como foi que vocês pensaram em mudar e como incrementaram a questão de divulgação dessa nova forma que vocês estão trabalhando hoje? Quer queira, quer não, ninguém estava acostumado a pedir um delivery da Porto Seguro, comer o churrasco da Porto Seguro em casa. Como vocês chegaram, como vocês passaram essa informação dessa novidade para os clientes? Segundo, eu costumo dizer, né, que tem até uma frase que eu usava no meu perfil de WhatsApp, que era o seguinte: tudo que eu não tenho é pelo que eu ainda não sei. Se eu soubesse, eu teria. Entendeu? Então, assim, fica até meio que enigmático aí, mas é simples. É simples. O que eu não tenho é porque eu não sei. Se eu soubesse, eu teria e pronto. Entendeu? Então, assim, diante desse quadro de pandemia, eu comecei muito a ver as empresas que estavam sofrendo como eu, né? Assim como a gente também estava sofrendo. Comecei a assistir muitas lives, tinha muita live, enquanto todo mundo aí estava assistindo live de cantor, de Gustavo Lima, não sei o quê, e bebendo no final de semana. Eu estava assistindo a live de franqueado do Bob's, de franqueado do McDonald's, de dono de coco bambu, entendeu? Então, assim, caí em campo mesmo assistindo essas lives e comecei a ter algumas ideias, certo? A questão a ferramenta do pedido de delivery eu tirei de uma live dessa, né? Começamos a tratar mais o cliente, assim, digamos, de uma forma mais humanitária. A gente tentou mostrar para o cliente que a gente não queria apenas vender a comida. A gente queria que na casa do cliente chegasse o nosso afeto, chegasse o nosso carinho, a nossa palavra de conforto, entendeu? Então, eu fiz alguns adesivos que todo pedido para viagem, aliás, todo pedido é para viagem, né? A gente não está mais fornecendo aqui no salão. Então, esses pedidos para delivery, a gente manda uma mensagenzinha de agradecimento, uma palavra de conforto, entendeu? Que está com saudade do cliente, que isso tudo vai passar. E a gente começou a divulgar mais isso, tentou trabalhar mais esse lado mais humanitário. O pessoal, durante essa crise, a galera fica mais emotiva, a gente fica, eu fico, você fica, todo mundo fica. Então, a gente tentou passar mais esse lado mais emotivo para o cliente, entendeu? Tentou que o nosso produto chegasse como forma de carinho, como forma de afeto na casa do cliente. Comecei a divulgar mais nos meus grupos de WhatsApp, que eu estava meio que ali na zona de conforto, e divulgando em grupo de WhatsApp, Instagram diariamente, a Adriana arrasando no TikTok aí, acho que foi a Renata, né, que falou aí. Então, assim, a gente se mexeu, procurou evoluir cada vez mais, e muita divulgação. E nos meus grupos de WhatsApp, quando dava 10 horas da manhã, o pessoal começava, não sei o que é que vamos almoçar, eu dizia, mandava uma foto de um churrasco massa e dizia, se você pedir agora, não tiver na sua casa em 30 minutos, você não precisa pagar. Amigo meu que morava no Alphaville, eu prometi que o cara com 30 minutos, se não chegasse lá, ele não pagava.
Então, saí daqui do Alto Manuel para o Alphaville em 30 minutos. Então, assim, isso começou a se espalhar. No outro dia, o cara disse, rapaz, o delivery da Porto Seguro está muito rápido, a forma de pedir está muito boa. E, assim, a gente começou a fazer esse trabalho de formiguinha um a um e tal, e foi e graças a Deus, a gente está conseguindo sair, se sobressair desse momento. Muito bem, muito bem. Aqui, Paulinho, a gente está muito importante, viu, aqui a nossa live. A Genô Melo está nos assistindo, já mandou aqui dizendo que Paulinho é um homem. Mário César, lá no Macaé, no Rio de Janeiro, está nos acompanhando também. Eu vi aqui que Efésio está nos assistindo. Efésio está na Europa. Está na Noruega, né? Na Noruega. Morando na Noruega, né? E está nos acompanhando aqui. A tecnologia está aí para isso, para que a gente possa interagir com todos e compartilhar as nossas experiências, né? Nem o nosso conhecimento, mas nossa experiência, que todos nós temos experiência e podemos ajudar aos demais. A Genô está dizendo aqui que o amigo tem que chamar Márcio do Camarão. Vamos chamar Márcio, com certeza. É um prazer. Márcio é também um empreendedor, um batalhador. E vai vencer essa crise, viu, Márcio? Vamos sair todo mundo junto dessa. Então, Paulinho, o que a gente pode concluir aí, já está chegando nos nossos minutos finais, é que dessa crise, você acredita que que os seus empreendimentos, especialmente a churrascaria, que foi quem a gente focou mais aqui, outro dia a gente vem só falar da Chofé, que aí fica nós dois puxando a sardinha pro lado da gente, né? Sei. Mas, com relação a churrascaria especialmente, você acredita que você sai mais forte dessa crise? Se tudo continuar do jeito que está, você acredita que quando voltar à normalidade, você vai voltar a receber o seu cliente lá, ainda vai fornecer delivery, você aprendeu, visualizou nova clientela, aumentou seu nicho digamos, de clientes, de consumidores. O que você consegue concluir disso aí? Você está preparado para crescer pós-crise? Segundo, sem sombra de dúvidas, meu amigo. Sem sombra de dúvidas. Inclusive, até dar uma pequena explicação. Os caras fizeram muita piada com a gente aí, né? Que o tema da live era como crescer nesse momento, né? E os caras, rapaz, como é que pode? 2 cabas de 1,5 m querem ensinar o povo a crescer. Então, o crescimento não era sobre isso. Se fosse crescer, né, em estatura, a gente não ia ter a mínima condição. A gente não tem experiência nisso aí. Não dava para a gente estar aqui de forma alguma. E paralelo a isso, né? Isso aí foi, claro, foi uma brincadeira, mas paralelo a isso, alguns amigos vieram me perguntar se nesse momento de crise, como a gente falou aí no tema da live, é crescer nesse momento, algumas pessoas perguntaram se eu tinha crescido a minha produção, o meu faturamento nesse momento, né? E não, de forma alguma. A gente não cresceu o nosso faturamento, a gente não cresceu a nossa produção. Estamos aí operando hoje com a queda de 30% a 35% em relação ao que a gente chamava da normalidade, né? Mas, assim, o que a gente fala de crescimento é justamente isso aí que você falou agora, da gente crescer pós-crise e da gente visualizar novos horizontes mesmo durante a crise. Como você citou aí, a gente não trabalhava com delivery, era uma preocupação minha que o produto não chegasse com qualidade na casa do cliente, né? E também que a gente não tinha condições, pô. A gente não tinha como fornecer delivery de domingo. Você é nosso cliente aqui, você e muitas pessoas que estão aí na live nos assistindo, são nossos clientes, e quando chega aqui de domingo aqui, muitas vezes esperavam mesa, demorava para desocupar uma mesa. Então, assim, a gente tinha um movimento muito grande e muito intenso. Então, a gente não tinha condições, da forma que a gente tinha, de atender o salão. Em média, a gente atendia aqui 400, 500 pessoas por domingo, para a gente fazer uma entrega de um churrasco lá do outro lado da cidade, entendeu? Então, a gente não tinha essa capacidade, digamos assim. Então, a gente enxerga que é um mercado que pode ser muito mais explorado, que a gente não explorava, que pode ser muito mais explorado. Com certeza, eu irei explorar, né? Isso aí tá nos meus planos. O delivery da churrascaria Porto Seguro veio para ficar. Quando voltar à normalidade, a gente vai continuar. Tem um comentário aqui de Daniel Henrique, viu? Ele disse que o delivery tem que ficar, que ele veio para ficar, viu? E que ele acha muito cômodo. Ele é um cliente fiel seu, você sabe, né? Ele já disse aqui que ele não perdoa se você não continuar com o delivery. Não, de forma alguma. O delivery vai continuar. E o que eu adianto é assim, que com aquele movimento que a gente tinha aqui no domingo normal, a gente não tem condições do delivery. Mas eu já estou disposto, a gente vai
ampliar, fazer, nem que seja a gente vai fazer uma estrutura só de delivery em outro canto da cidade, talvez até num local mais central, entendeu? Abrir outra unidade, alguma coisa vai ser feita, mas o delivery vai continuar, são coisas, são oportunidades que a gente enxerga, que a gente tem nicho de crescimento e que a gente vai agarrar isso aí com todas as oportunidades que a gente tiver. Então, Hoje o mais difícil hoje de qualquer negócio é conseguir o cliente. E eu acredito que vocês têm o cliente e conseguiram ver nesse momento que não estagnou, que vocês conseguem conseguir novos clientes que vocês conseguiram com o delivery. Então, não tem motivo para parar por aí. Né? Eu acho que o vírus do empreendedor é de sempre querer crescer e querer ver seu negócio cada vez maior. E eu tenho certeza que você não vai, vendo essa oportunidade que a crise lhe abriu os olhos, você não vai deixar isso passar. Já passou aqui, já teve, eu acho que foi Jânio, que já cobrou uma churrascaria Porto Seguro na Nova Betânia. A gente sabe que a Nova Betânia é uma área muito, digamos, movimentada em termos gastronômicos para restaurantes em Mossoró. É um caso, sim. Você venceu uma localização que não lhe favorecia, conseguiu clientes fiéis que vão até a sua empresa para consumir, até o seu restaurante, mas outros, por uma questão de comodidade, preferiam ou receber em casa ou ter um restaurante mais perto, e a gente sabe que isso pode ser uma ideia. O delivery você já se estruturou, você achava que não conseguiria, conseguiu. Se não dá conta, meu amigo, vamos dobrar a estrutura, vamos triplicar a estrutura, e é aí que está. Temos que extrair da crise os bons momentos. Então, Paulinho, nós estamos já temos mais um minuto. Se você quiser deixar só um recado, eu queria deixar avisado a todos que a nossa live vai ficar salva no IGTV, no nosso feed, certo? Do face.mossoró, como também no nosso canal do YouTube, que o link está na biografia do Instagram. Então, Paulinho, você pode dar o seu recado, que eu acredito que quando você terminar já vai encerrar a nossa live. Não, Segundo, agradecer aí a você a oportunidade de bater esse papo com você, contar um pouquinho da nossa história, né? Como foi que tudo surgiu, como foi que a gente fez para amenizar essa crise, amenizar esse sofrimento aí, essa questão dessa pandemia que devastou aí o Brasil afora, o mundo afora, né? Então, agradecer a você a oportunidade desse bate-papo. E é só isso aí mesmo. Agradecer a você, agradecer a todo mundo que participou, a galera que mandou perguntas aí. E é isso. Agradecer a você e a todos. Tranquilo. Vi aqui agora que o Instagram acabou de me informar que nós temos mais um minuto. Então, só deixar também um recado. Eu também sou empresário, também sou empreendedor. Também na advocacia a gente não deixa de ser empreendedor. Eu vi aqui Diego Tobias falando, também advogado. Sabe que nós estamos passando, nós estamos nos reinventando. Mas eu queria deixar o recado que tem saída, que realmente é uma grande dificuldade que nós estamos enfrentando, não tem como negar. Eu acredito que ninguém vai dizer que bom que teve essa crise, até porque é uma questão humanitária, mas também para os negócios, eu acredito que é uma oportunidade de, na dificuldade, no sufoco, de que nós possamos ver o que não estava na nossa frente. Porque quando a gente está no conforto, quando a gente está crescendo, a gente não consegue visualizar o caminho que ainda tem à frente para que a gente possa crescer cada vez mais. Então, observemos que tem muito a crescer ainda e vamos crescer todos juntos. Gostaria de agradecer a todos que participaram. O Instagram vai encerrar nossa live aí em 5 segundos. Um abraço para todos e na próxima quarta traremos mais novidades. Valeu, Segundo.